Olá! Por que é tão difícil sair de uma relação tóxica, de uma relação abusiva? Olhando de fora, parece que as coisas são muito mais fáceis do que elas realmente são. Na verdade, é muito mais difícil do que se imagina. Isso porque, para que uma pessoa saia de uma relação abusiva, ela precisa se perceber nesta relação abusiva, nesta relação tóxica. E o que faz com que a pessoa não perceba uma coisa que, com o olhar de fora, parece aí ser tão óbvio, tão simples, né? Mas que na verdade não tem nada de simples. As relações abusivas, as relações tóxicas, são relações que envolvem uma série de crenças arraigadas, a romantização da violência, seja ela física ou nem muitas das vezes nem é a questão do abuso físico, né? Porque quando chega uma relação chega ao abuso físico, essa relação já foi, né, capengando ali com uma série de abusos psicológicos, emocionais. As pessoas que vivem uma relação tóxica, uma relação abusiva, elas se tornam, acabam tendo a sua autoestima muito baixa, elas se tornam pessoas dependentes e também tóxicas, tanto quanto aquela pessoa lá ao qual ela se relacionou, que já era uma pessoa aí de característica narcisista e manipuladora. Muito bom também ressaltar aqui que uma pessoa narcisista nem sempre ela vai se mostrar com aquela pompa, com aquele chamariz, né, aquele orgulho, aquele ego, né, muitas das vezes essa pessoa ela pode também se mascarar, uma pessoa narcisista, com um comportamento mais vitimista, fazendo com que a outra pessoa se sinta culpada, com que essa outra pessoa se sinta confusa. Em uma relação, pessoal, aonde você se sente confusa, muito provavelmente tem algo errado ali, aonde você não se sente muito segura, aonde você precisa pisar em ovos para, sabe, ter o que falar, né? Não está incomodando com o outro, com o que você fala, com o que você faz, a maneira como você se comporta, onde você não pode ser você. Muito provavelmente tem alguma coisa de errado ali. É muito importante estar atento, estar observando. Qualquer pessoa pode, inclusive, vivenciar um relacionamento abusivo, mesmo as mais experientes, mesmo as mais inteligentes. A relação tóxica, ela não tem classe social, ela não tem status. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Acontecer inclusive com homens também, não só com mulheres. Acontece mais com as mulheres devido à nossa sociedade ser tão machista, né? Ter conceitos tão machistas e romantizados por tantos anos. Muitas mulheres, inclusive, vivenciam e normalizam a relação tóxica por conta do que elas viveram, por conta do que elas experienciaram lá nas relações dos seus pais, que era, né, já vi relatos de mulheres que diziam, mas o meu pai fazia assim, o meu pai falava assim com a minha mãe ou comigo, mas eu sei que ele tinha muito carinho, ele me amava, e aí a pessoa entra numa relação assim e ela pensa da mesma forma, vai criando desculpas para ir vivenciando aquela relação sem perceber, até o dia em que ela se percebe, e que também não é nada fácil, mesmo percebendo que eu estou numa relação tóxica, ainda assim é muito difícil, porque é, por conta da manipulação, por conta da culpa, né? Uma pessoa que vive numa relação tóxica, ela acaba acreditando que ela é quem é a pessoa tóxica, quando na verdade a outra pessoa, né? Uma coisa vai levando a outra, né? E a outra pessoa é quem era a pessoa que é tóxica, que está manipulando, que está manipulando. Então, assim, é muito complicado, é preciso muita força, é preciso uma nutrição do ego, né, da autoestima, preciso e muita paciência também, um manuseio para lidar com o outro, né,
sem sair aí daquela relação, sem correr riscos, né? Ao sair daquela relação, tem pessoas que são tóxicas e muito perigosas, né? Não são só tóxicas, uma relação tóxica, ela causa também, pode causar muitos transtornos, né? Mesmo depois que a relação acaba, ela não acaba, simplesmente acaba. Ela acaba e ela traz as suas consequências, que são os transtornos, né? De ansiedade, de depressão. A pessoa acaba se tornando uma pessoa dependente emocional, ou ela entra nessa relação por uma dependência emocional também tem isso. Por isso é muito difícil, muito mais difícil sair de uma relação tóxica, de um relacionamento abusivo, do que se imagina.